Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape. Este vídeo é mais um sobre a vida de José, cuja vida nos fornece várias lições preciosas para a nossa vida. Gostaria de refletir com você nessa oportunidade sobre o caminho para o sucesso, com base nos capítulos 39 a 41 de Gênesis. A história de José é uma história de sucesso, de prosperidade. Gostaria de aproveitar a ocasião e falar sobre o assunto. Não necessariamente sobre prosperidade e sucesso financeiro material, mas no sentido de você ser o que Deus planejou para a sua vida. Envolva isso prosperidade material, financeira ou não. A semelhança do que aconteceu com José, guardadas as devidas proporções, Deus quer que prosperemos em cumprir aqueles planos que Ele tem para cada um de nós. Vemos aqui na história de José alguns aspectos que contribuem para que Deus prospere o nosso caminho. Em primeiro lugar, uma desmistificação. O caminho do sucesso não é necessariamente linear. A história de José nos mostra que os caminhos de Deus em relação a nós não são necessariamente lineares, convencionais. José foi vendido para os seus irmãos. Já no Egito, quando ganhou a confiança de Potifar, o oficial de Faraó, chefe da guarda, é assediado pela mulher deste, indo parar na prisão. Lá fica 2 anos e depois disso sai meteoricamente para ser o vice-governador do Egito. A palavra de Deus nos diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Isaías 55, verso 9. Há um ditado que retrata bem o caminho de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Quer dizer, do nosso ponto de vista, os caminhos de Deus podem ser considerados tortuosos, mas do ponto de vista de Deus, são certos. Ou poderíamos dizer que Deus, na sua misericórdia, reconfigura os nossos caminhos para que cheguemos onde devemos chegar, assim como acontece com o GPS quando erramos uma rua. Às vezes caímos no erro de pensar que Deus nos conduz apenas por caminhos planos, sem acidentes, sem desvios, sem contratempos, sem tropeços. Não. Ele nos conduz não somente por circunstâncias boas, mas também por circunstâncias desagradáveis. Circunstâncias difíceis não significam que Deus nos abandonou, que estamos retrocedendo. Doenças, desemprego, contratempos, injustiças, dificuldades outras não são necessariamente retrocessos. Pelo contrário, podem nos conduzir exatamente para onde Deus quer nos conduzir. Em segundo lugar, o ápice do sucesso não está sob o nosso controle. Jesus, quando estava indo para Jerusalém, ante a pressa dos seus irmãos que queriam que o seu irmão mais ilustre demonstrasse o quanto ele era espetacular, disse: "O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido." Jesus nem estava alvejando o tipo de sucesso que os seus irmãos esperavam dele. O nosso tempo não é o tempo de Deus, e vice-versa. Quando José estava na prisão, pediu que o copeiro que fora restituído ao serviço de Faraó, que não esquecesse dele, que intercedesse diante de Faraó por sua soltura, para que também fosse solto, reparando assim uma injustiça. O copeiro simplesmente esqueceu de José por 2 anos. Somente depois que Faraó teve um sonho que não podia interpretar, foi que o copeiro lembrou de José. Mas esse aparente atraso não era atraso. Foi exatamente o tempo
de Deus para José. Em terceiro lugar, o sucesso exige o exercício de algumas qualidades pessoais fundamentais. José tinha o perfil de um vencedor. Onde quer que ele estava, até mesmo na prisão, ele prosperava. A história de José nos mostra que o caminho da prosperidade é também uma sucessão de outros sucessos. O sucesso não é somente quando você galga o pódio, mas até chegar lá você não apenas tem que colecionar vários outros sucessos em quaisquer circunstâncias, mas também precisa ter qualidades que o candidatem a chegar mais longe. Veja algumas qualidades de José. Caráter. José era uma pessoa de confiança. Era uma pessoa fiel ao seu patrão e a Deus. Ele passou no teste do caráter, embora tenha sido assediado e acusado injustamente pela mulher de Potifar. Por causa disso, foi para a prisão, mas foi aprovado no seu caráter. Desde que o mundo é mundo, sempre houve crise de confiança. Em todos os lugares por onde José passou, desde a casa de Potifar, passando pela prisão e até na presença de Faraó e depois de Faraó, a característica básica do seu caráter era a de ser um homem de confiança. O mundo precisa de trabalhadores, precisa de profissionais de confiança. Quem tiver essa qualidade pode sair na frente. Se você perder a confiança das pessoas, é difícil recuperá-la. Seja trabalhador, seja amigo, companheiro conjugal, etc. Outra qualidade de José era a sua administração. José administrava muito bem tudo quanto colocavam em sua mão, desde a casa de Potifar até mesmo na prisão e depois como vice-governador do Egito. Provérbios 2:29 diz: Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Se, além de ser uma pessoa de confiança, você tiver excelência no que faz, isso é um ponto a mais no currículo de um vencedor. José também ajudava pessoas. Se você for promovido pelo seu trabalho fiel, regular, caprichoso, já é muito bom. Mas há pessoas que vão além disso. São aquelas pessoas que ajudam outros com o seu talento e com o dom que tem. José ajudou companheiros seus de prisão, interpretando os seus sonhos. Um morreu, é claro, e outro foi restituído ao serviço de Faraó. Trabalho não é lugar de puxar o tapete dos outros, mas sim de ajudar os seus companheiros de trabalho. José também honrava a Deus. Essa é uma outra qualidade, uma qualidade espiritual na vida de José. José temia, ou seja, ele tinha um grande respeito por Deus e atribuía a Deus o poder de revelar o significado dos sonhos. José nunca se arrogou ser bom ele mesmo. Atribuía o poder e a glória a Deus. José também tinha bom humor no seu dia a dia de trabalho. Né? Mesmo lá na prisão, ele tinha bom humor. A narrativa nos dá conta de que de manhã encontrou seus companheiros tristes e pergunta por que estavam tristes. Bom humor é muito importante em qualquer lugar. José também tinha visão do futuro. Ele demonstrava ter visão do futuro. Quando levado diante de Faraó, além de decifrar o sonho de Faraó, propôs uma solução para resolver o problema que a terra do Egito enfrentaria. Faraó o contratou na hora e o promoveu ao mais alto posto do governo, ficando apenas abaixo de Faraó. Essas são qualidades de pessoas que têm o potencial para ir
muito longe. Mas falta uma ainda mais importante. Em quarto lugar, o sucesso depende da bênção de Deus. Uma das frases que mais aparece no capítulo 39 é esta: o Senhor era com José. 5 vezes essa expressão aparece. Isso mostra que Deus estava com José na casa de Potifar, estava com ele na prisão e estava com José depois da prisão. Se Deus está conosco em quaisquer lugares, mesmo sofrendo injustiça, mesmo em lugares que nos parecem que Deus não está, se mantivermos aquelas qualidades pessoais tanto ilustradas na Bíblia, como vimos na vida de José, o resto Deus o fará. Ele nos levará onde quer nos levar. Nada nos impedirá de estarmos onde Deus quer que estejamos, de estarmos onde quer que cheguemos e de sermos o que quer que sejamos. Que Deus te abençoe no caminho do sucesso.